Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no Ar, trazendo um novo episódio da nossa retrospectiva de 2024, ano que ficou marcado por grandes investimentos em projetos estruturantes para a ciência brasileira. Segundo o levantamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, entre 2023 e 2024, foram investidos 26,3 bilhões de reais em projetos da pasta. E esse montante considera apenas o dinheiro oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que vinha sendo contingenciado nos últimos anos para fazer superávit primário. Esse é o assunto do nosso programa de hoje, que você sabe é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Muito bem, os projetos que nós vamos mostrar, nós acompanhamos há bastante tempo. São a instalação do Laboratório de Máxima Contenção Biológica lá em Campinas, junto ao Sírios, que seria fundamental, por exemplo, para enfrentar a pandemia de Covid e fazer vacina aqui no nosso país. A gente também vai mostrar para vocês como está a construção do novo RMB, o Reator Multipropósito Brasileiro, que deve atender a área da saúde, produzindo radiofármacos e material para exames para todo o país. E também a compra, finalmente, do novo supercomputador para o INPE, que deve elevar a previsão do tempo do Brasil para um novo patamar. A instalação do supercomputador, inclusive, já começou. Veja. Você que acompanha o nosso programa sabe que o Brasil Consciência vem monitorando a situação do supercomputador do INPE, o Tupã, desde 2018. E conforme noticiamos aqui, já havia sido desligado em 2021 para a economia de energia. Agora, o Instituto está preparando o local para receber um novo supercomputador, mas nem todas as máquinas serão descartadas, conforme a gente vê nessa entrevista com o responsável pelo setor de supercomputação do CPTEC, Ivan Barbosa. Olá. E aí, Ivan, o que a gente tem aqui nesse espaço enorme, onde a gente já veio, viu o Tupã uma vez? Parece que ele ainda está funcionando por ali. O que vocês estão pretendendo fazer agora, nos próximos dias, uma vez que a licitação teve seu vencedor confirmado? Então, nós temos várias atividades que estão acontecendo em paralelo. Essas atividades são basicamente para nós recebermos essa primeira máquina que foi adquirida dentro do projeto de renovação de infraestrutura de supercomputação do INPE, né? Que é o projeto RISC. Então, nós adquirimos um novo sistema de supercomputação que ele é 20 vezes maior que o Tupã do ponto de vista de armazenamento de dados. Do ponto de vista de processamento de dados, a capacidade de processar os dados, ele é 7 vezes maior. Então, para abrigarmos esse novo sistema de supercomputação, há várias atividades que nós estamos trabalhando, desde reorganização de todo o data center. Esse data center do INPE é um data center de 1.000 metros quadrados, que tem capacidade de mantermos aqui sistemas de supercomputação, cluster de processamento de alto desempenho, sistemas de armazenamento de dados, redes de alta velocidade, de forma que a gente consiga atender da melhor forma possível todas as demandas da sociedade brasileira. Então, além das mudanças, modificações, melhorias que estamos fazendo dentro do data center, no subsolo do prédio CPTEC, nós estamos também com várias atividades, desde a modernização do sistema de ar-condicionado, do sistema elétrico, do sistema de fornecimento de água, de forma que a gente consiga cada vez mais melhorando a infraestrutura científica e tecnológica do INPE para propiciar uma melhor previsão meteorológica e uma previsão climática para a sociedade brasileira e internacional. Esse novo sistema de supercomputação que foi adquirido da empresa HPE Cray, que é a mesma empresa que forneceu o Tupã. O Tupã ele tem dois módulos, o XC6, que é o módulo mais antigo, que ele foi adquirido em 2010, e o módulo XC50, que foi adquirido em 2017.
Para nós acelerarmos todo o processo de instalação dessa nova máquina, nós iremos tirar parte do sistema Tupã, o XE6, que já está desligado, porque ali está toda a tubulação de água gelada, todos os cabos elétricos, todos os cabos de rede, de forma que a gente consiga acelerar a instalação dessa máquina e provisionar isso para os nossos usuários o quanto antes. Isso também reduz o custo de instalação, porque a infraestrutura já está no local onde será instalado. Então, esse módulo antigo do Tupã, o XE6, eles são 17 racks. E essa nova máquina, elas são 5 racks. Então, toda essa adequação no piso está sendo trabalhada antes que a máquina chegue. Quando ela chegar aqui, é só instalá-la, ligá-la, de forma que a gente consiga fazer todos os testes, a verificação e a validação do sistema e entregar isso para que seja rodado, executado operacionalmente o novo modelo de previsão de tempo e clima, o MONAN, que é um modelo comunitário desenvolvido pelo INPE e por várias instituições de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico no nosso país, como universidades, outras organizações aqui no Brasil e na América do Sul. A gente precisa fazer um parênteses aqui nessa entrevista sobre o supercomputador para falar do MONAN, o novo modelo matemático do INPE. Nós já falamos algumas vezes sobre ele aqui no nosso programa, mas vale a pena ouvir novamente a Isabelle da Costa, que é a responsável pelo setor de tempo e clima do INPE, para detalhar o quanto que esse sistema vai melhorar a previsão do tempo do país. O MONAN é um modelo comunitário que está sendo desenvolvido em parceria com diversas universidades, sendo liderado aqui pelo INPE. Tá? E a ideia é que a gente tenha um modelo único, capaz de ter informações em diferentes escalas temporais, desde o nowcast, ou seja, informações refinadas com pontos de grades menores que 3 quilômetros, até as informações mais para previsões de clima. Tá? Então, o desenvolvimento do MONAN ele vai trazer tanto essa sinergia entre diferentes grupos que trabalham com modelagem do país, como também criar capacidade de desenvolvimento ainda maior do que se tem. E hoje a gente, no grupo de Nowcast, a gente tem um dos servidores trabalhando nos testes com o modelo com o MONAN em alta resolução, fazendo simulações para testar o seu desempenho para eventos severos. Você está falando que células de 3 km, vocês vão ser capazes de dizer assim, vai chover na parte alta da Barra da Tijuca. Sim. Essa informação ela não é puramente modelo, mas é uma informação que você consegue ter acompanhando os satélites e os radares meteorológicos. Agora a gente volta a falar do Tupã, com uma novidade, a possibilidade do CPTEC INPE abrigar computadores de outras instituições. Esse data center ele tem uma característica bem interessante. Além de nós recebermos as máquinas operacionais do INPE, nós temos condições de oferecer o sistema, o ambiente de data center, para outros órgãos fazer colocation. Então eles podem adquirir a máquina deles, o supercomputador deles e podem utilizar esse ambiente, que é uma infraestrutura compartilhada do Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso acarreta em muita economia de recurso público, que é o compartilhamento da infraestrutura de supercomputação nos órgãos do governo federal. Isso já foi feito alguma vez? Já teve alguma máquina abrigada aqui nessa estrutura? Não tivemos ainda a máquina abrigada de outro órgão, outra entidade do governo federal, mas nós estamos conversando com alguns e oferecendo as instalações, porque tem muitas orientações de forma que o governo, objetivando reduzir o custo operacional, ele possa compartilhar sua infraestrutura de data center. Isso é um avanço muito interessante para o governo brasileiro, entendeu? E para o cidadão também, a economia de recurso público. Sobre a busca de parceiros interessados em colocar máquinas no CPTEC de Cachoeira Paulista, nós já temos novidades, que você vai ficar sabendo daqui a pouquinho em entrevista com o coordenador-geral do CPTEC, Gilvan Sampaio. Então, todos esses racks aqui fazem parte do sistema Tupã. Então nós temos desse lado aqui o XC50,
Essa máquina é uma máquina operacional. Ela está sem suporte do fabricante, mas ela é a máquina que roda todos os modelos operacionais aqui no prédio do CPTEC. Quando nós instalarmos a próxima máquina, o novo sistema de supercomputação, essa máquina XC50 deixará de ser operacional e será utilizada apenas para pesquisa científica e tecnológica. Não será uma máquina operacional. Esses racks aqui é o módulo XE6 do Tupã. Ele já foi desligado. É nesse lugar que nós vamos instalar um novo sistema de supercomputação. Então todo esse conjunto será desmontado no início de dezembro, que é a próxima semana. Por que isso tudo? Porque nós vamos usar toda a infraestrutura de água gelada e elétrica e ar-condicionado que já está disponível nessa região. E também toda a infraestrutura necessária, desde a massa dos racks na laje aqui do prédio CPTEC. Então o sistema de supercomputação, ele é composto por lâminas e as conexões de rede de alta velocidade. Essa máquina está descomissionada e será desligada já no mês que vem, ser desmontada. Uma pergunta. Esse cara aqui é o Tupã, o primeiro. Os dois são Tupã. Não, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. A Aquele primeira máquina ali adquirida, é o módulo. aquela foi a expansão. Legal. Então, e o que vocês vão fazer com essa máquina? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Então, equipamentos desse sistema que podem ser utilizados, nós iremos utilizar em outras áreas, como servidores, suítes. Agora, coisas que não tem como ser utilizado, reaproveitado, será entregue para o sistema, para o patrimônio do INPE, que dará o destino, seja para reciclagem ou coisa do gênero, entendeu? Agora, quando você fala que esses 16 caras são o Tupã, o que são esses outros hacks aqui do lado? Então, o sistema de supercomputação, o usuário não entra diretamente nele. Então tem equipamentos, servidores de acesso e de gerenciamento. Então, nós temos máquinas aqui que são máquinas de login para submeter o job no Tupã. E também máquinas de apoio para pré-processamento e pós-processamento. E essa parte aqui é o sistema de armazenamento de 2 petabytes. Então, o sistema do Tupã inteiro, o novo sistema, terá 20 petabytes brutos. Esse aqui nós temos 2 petabytes aqui e mais 1 petabyte ali. Então a ideia é modernizar todo o ambiente de supercomputação para uma máquina operacional para atender as demandas da sociedade brasileira por melhor previsão numérica de tempo e clima. De 2 vai pular para... A capacidade de armazenamento ela será 10 vezes maior. Para 20? Para 20. Para 20. Aí esses hacks todos vão sair? Não necessariamente. O que nós fazemos aqui, essa pergunta é muito interessante, Edmond, porque é o seguinte, quando você adquire um carro, a garantia dele geralmente 3, 5 anos. Mas aí passou a garantia, você não joga fora o carro, tá? Então, todos os equipamentos que estão no nível de garantia, nós chamamos de máquinas operacionais, que elas não podem deixar de funcionar. A partir do momento que elas saem da garantia, ela entra num tier de pesquisa e desenvolvimento. Ela será utilizada normalmente, só que o suporte, o atendimento, ele leva um pouco mais de tempo. Pode levar um pouco mais de tempo, entendeu? Mas elas serão reutilizadas na medida do possível. Sobre a busca de parceiros interessados em colocar máquinas no CPTEC de Cachoeira Paulista, nós já temos novidades, que você vai ficar sabendo daqui a pouquinho em entrevista com o coordenador-geral do CPTEC, Gilvan Sampaio. Esse é o sistema de água gelada que precisa entrar no sistema de supercomputação para refrigerá-lo. Então, nós podemos observar vários encanamentos de entrada de água gelada. A água ela resfria o ambiente de supercomputação e ela desce a uma temperatura um pouco maior. Todo o encanamento de água, tá? Que ele sai desses canos aqui, um é de entrada e saída, ele passa por dentro do sistema, refrigera o sistema e ela circula, ela desce no piso inferior e aí ela é refrigerada e isso é um circuito, né? Igual um radiador. Igual um radiador, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco.
O Ivan Barbosa cumpriu a promessa e nos levou até a parte de baixo da estrutura do CPTEC, onde está uma cidade de equipamentos e máquinas que garantem o bombeamento da água de um lago próximo, o resfriamento dela depois de passar pelo supercomputador e a sua purificação antes da água ser devolvida novamente à natureza. Infelizmente, além do frio, o local tem um intenso barulho e é praticamente impossível ouvir o que está sendo dito mesmo com o microfone. Mesmo assim, a gente mostra para você o local onde a água é enviada ao data center. Aquele lá é que está mandando? Ela sobe. Tem tanto água gelada pro supercomputador quanto do ar ambiente dentro do data center. O programa Brasil Consciência vai continuar monitorando a história do novo supercomputador brasileiro e estaremos de volta ao CPTEC para mostrar o início da instalação do novo equipamento. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você vê como estão as obras para a construção do novo RMB, o Reator Multipropósito Brasileiro. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente fala agora sobre a implantação do tão sonhado RMB, o Reator Multipropósito Brasileiro, equipamento desejado pelo menos desde 2017, que deverá dotar o país de diversas capacidades na área nuclear. Talvez a mais importante delas, a condição de produzir matéria-prima para radiofármacos no país e deixar de ser 100% dependente de importações da Holanda, da Rússia ou da China. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a tecnologista sênior do IPEM, a doutora Patrícia Pagetti, que é a coordenadora técnica do projeto desde o final de 2022. Bom dia, doutora Patrícia, obrigado por você ter atendido aí ao nosso convite. Tivemos a liberação de 243 milhões por parte do governo federal, por meio de um convênio, um novo convênio com a FINEP. E agora fica a expectativa, né? Quando é que a gente vai ter o pessoal colocando a mão na massa na obra lá em Peró? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Eu vou explicar um pouco sobre esses recursos que foram liberados recentemente. É um convênio com a FINEP que foi firmado. Na verdade, esses recursos são, a fonte desses recursos é o FNDCT, né, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Mas esse recurso liberado esse ano, na verdade, ele está correndo paralelamente com recursos que nós recebemos em 2023, também para avançar na implantação do RMB, né? Então, a gente já está com um convênio em andamento para ser concluído em dezembro de 2025, e esse novo que foi anunciado agora esse ano, desses 243 milhões, ele vai proporcionar que algumas atividades, algumas etapas da fase de implantação avancem mais, né? Então, esse convênio de 243, ele tem uma das principais metas desse convênio, além de dar continuidade para as obras de infraestrutura que vão começar aqueles serviços preparatórios lá no sítio, que devem começar agora, deveria começar em dezembro, o contrato está para ter assinado, mas talvez por ser uma época chuvosa, montagem de canteiro de obras, vai começar montagem de canteiro de obras no sítio do RMB, provavelmente janeiro, fevereiro de 2025. Então, são as obras iniciais, vai ser o ponto de partida aí da infraestrutura, vai começar a terraplenagem, pavimentação de algumas vias, tem uma ponte lá dentro do sítio que precisa ser construída para dar acesso
a área onde vão ser construídos o prédio do reator propriamente dito, né? Então, se você pensar, esse projeto, esse empreendimento é uma grande obra, né? É um grande projeto. E nós estamos, ao longo desses anos, avançando muito lentamente nas etapas dessa implantação. Só volto a explicar que o que a gente denomina de fase de implantação é, desde que se começou a propor o projeto, escolher local, desenvolver projetos de engenharia para o que vão ser essas instalações, até o momento que tudo for construído e comissionado. O que quer dizer isso? A gente fala comissionado é quando tudo pronto para o início de operação do reator e das outras instalações. Então, você imagina, é uma fase longa, muito complexa, né? Além do reator, tem outras instalações complexas que, em torno desse reator que precisam ser construídas e comissionadas. E esses convênios, esses recursos que estão sendo liberados, nós temos que estrategicamente distribuir em algumas etapas para avançar. Então, esse convênio liberado esse ano vai avançar nessa parte de obra de infraestrutura. Nós pretendemos começar a adquirir algumas matérias-primas que vão ser usadas, por exemplo, matéria-prima para fabricar alguns equipamentos do reator, e também dar sequência na parte toda do laboratório de feixes de nêutrons, porque o reator, o projeto do RMB, além de ser... o objetivo principal é produzir os radioisótopos que vão ser usados em aplicações médicas, né, na medicina nuclear e na indústria. Também vai ser construído um grande laboratório para utilização de feixes de nêutrons. Então, se eu contar o que é isso, são feixes de nêutrons, é um recurso que hoje você tem para fazer pesquisa muito avançada na área de ciências dos materiais, análise de estruturas. Então, esse convênio também a gente reservou, está sendo reservado, foi proposto isso para a FINEP, foi aprovado uma boa arrancada nesse laboratório de feixe de nêutrons, inclusive com aquisição de alguns equipamentos já para teste. E é basicamente isso, então, que a gente vai utilizar e alocar esses recursos, né? Como eu digo, ainda não chegamos na grande obra, que é na fase de realmente estar contratando as empresas que vão poder construir, montar, testar a parte toda das instalações nucleares. E isso ainda, esses recursos que foram liberados, eles ainda não são suficientes para poder contratar essa grande obra, vamos dizer, que vai ser a fase mais crítica, né, determinante do empreendimento. Tá? A gente também tem que avançar no licenciamento nuclear dessas instalações, porque hoje a gente ainda não tem a licença de construção do reator, a gente tem uma licença nuclear de aprovar o local onde esse reator vai ser construído, mas não temos a licença de construção. Então, a gente também está trabalhando nessas atividades de licenciamento. O licenciamento ambiental do projeto todo está avançando bastante, já temos atualmente contratado uma empresa de engenharia ambiental que dá continuidade à execução de planos ambientais lá no sítio, que também é exigido pelo IBAMA, né? Além do licenciamento nuclear, a gente tem toda essa parte ambiental para cumprir. Então, são várias etapas, várias atividades que vão ser cumpridas com esses recursos, tá? Eu não sei se eu me estendi muito na resposta, mas se você precisar algum detalhe, tiver alguma outra questão mais específica, estou aqui à disposição. Não se estendeu, não. Muito bom que a senhora pode explicar para a gente com propriedade aí todas as etapas. Apenas recapitulando para o nosso telespectador, lá em dezembro de 2022, a gente teve uma liberação de 172 milhões, que era para começar o projeto técnico, se eu não estou enganado. Aí agora eu falei 234, não é 234, a doutora gentilmente me corrigiu, 243, que são essas obras iniciais,
digamos, prefácio da obra. O projeto todo, como a gente já noticiou aqui, ele está contemplado no PAC e é de R$ 1 bilhão. E a doutora falou que tem a questão aí do laboratório de feixes de nêutrons e tem também o tokamak brasileiro, que é aqui do INPE, que vai ser transferido para lá, além da estrutura militar de pesquisa para avançar com o submarino brasileiro nuclear e outras pesquisas que interessam ao lado militar do programa. Bom, a senhora está falando aí então que a gente está superando essa primeira fase. Quando que vocês imaginam que as pessoas que passarem lá por Iperó no terreno vão começar a ver uma obra? Isso. Tá, eu vou precisar corrigir você mais um pouquinho, porque Fique à vontade, por favor. esse 172 que foi liberado no finalzinho, dezembro de 2022, na verdade, os recursos entraram mesmo, né, na conta em janeiro de 2023. Uma parte desses 172 já está previsto, então, para também ser aplicado em obras e instalações, tá? Então, Pois não. por isso que eu digo, isso que está sendo contratado agora de serviços de pavimentação, de drenagem, construção da ponte, ainda vem desse recurso de 172. Pois não. O 243, uma parte desse, tá, que ainda está para ser liberado agora, talvez ainda nesse ano, vai ser para dar continuidade a essas obras, né? Então, você faz algumas vezes, você continua fazendo todas as vias internas lá do sítio, para ter acesso, e mais vamos, com esse novo recurso, construir a portaria do empreendimento, que hoje não tem, é uma cerca hoje bem frágil ali, né? Então, a gente precisa da portaria, a gente precisa também de uma cerca do perímetro para proteger toda a área do sítio. Então, isso tudo vai ser feito, executado com agora esse novo convênio. Então, tem um início, uma parte de terraplanagem e drenagem ainda daquele recurso de 172 e a continuidade agora com esses 243, tá? Além disso, então, por isso, se você me perguntar, quem passar ali na estrada, que chama rodovia, né, Sorocaba e Peró, vai começar a notar alguma movimentação. É o que eu estava comentando, provavelmente a movimentação vai começar janeiro, fevereiro, agora de 2025. Tá, então já vai começar a construir uma ponte lá no sítio. Então, sim, já vai ver movimentação de obra ali no terreno do sítio. Mas isso ainda está com o recurso do 172. E depois, a continuidade disso, para a gente não perder, né? Você imagina, você começa a fazer uma parte de obra de pavimentação e não pode parar na metade. Aí a continuidade vai ser com esses novos recursos. E o que aconteceu em relação ao que você citou, né, desse valor de 1 bilhão, foi quando, em abril de 2023, o projeto RMB entrou no novo PAC, nesse programa do governo atual. E aí sim, então, desses 1 bilhão que foi anunciado no novo PAC, esses 243 e mais 37 que a gente deve receber de obras ainda esse ano, já fazem parte desse recurso do PAC, tá? Que está destinado. E, de novo, eu ressalto: a fonte desses recursos, até agora, para o RMB, majoritariamente vem do FNDCT, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Então, a gente está sempre, vamos dizer, gostaria de ter maior previsibilidade em relação a esses recursos, né? Porque eu falei, a grande obra, que é a construção de um reator, do prédio do reator, que é uma obra muito grande e muito complexa, é um prédio complexo, e uma obra difícil de se executar em termos, você precisa de ter alguns equipamentos disponíveis já no momento em que está trabalhando na fase de construção civil, porque são equipamentos que têm que já entrar e ficarem embutidos em estruturas de concreto, por exemplo. Isso a gente ainda não tem o recurso para esse início, tá? Essa parte do reator. A gente tem recurso para fazer toda a infraestrutura do sítio, pelo menos avançando nessa obra de infraestrutura, que deve
como tudo indica, que a gente está trabalhando isso com muito esforço, com muito empenho, para iniciar janeiro, fevereiro do ano que vem, em 2025. Bom, Certo? agora, para quem não participa desse tipo de contrato, não tem obrigação de saber como é que é a gestão pública, por que é liberado assim aos pouquinhos? Faz um convênio de 170, depois faz um de 240, e esse 240 que foi assinado, esse dinheiro já está na conta, o projeto do RMB já pode contar com ele? Já está disponível. Eu estou perguntando isso porque houve aí recentemente notícias de possível contingenciamento no fundo, no FNDCT. Então, a gente gostaria de saber isso. Esse dinheiro, então, vocês já podem gastar. Vocês têm, no momento, não sei o que já foi faturado, mas tem aí por volta de 400 milhões para começar o projeto. Contando os dois, os 243 mais os 172. Sim, o 172 ele já está sendo executado, hoje já não tem mais esse recurso, porque boa parte já foi executada ou já está comprometida com contratos que já estão assinados. Sim, tanto esse 172 quanto esse 243 estão na conta, então já estão, na verdade, na conta da fundação que presta o apoio, né, na fundação de apoio que faz a gestão desses recursos. Então, como a própria CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela entra como uma executora do convênio, a FINEP é a financiadora, né, desse projeto, e entra uma fundação de apoio para fazer a gestão do recurso. Então, toda a parte financeira desses convênios é gerida pela fundação de apoio, certo? Inclusive então, as licitações também, né? Isso. Só que a gente tem as licitações, sim, a gente faz toda a parte técnica, especificação técnica do que tem que ser contratado, termos de referência, todo o suporte técnico, as justificativas técnicas todas, vem da parte da CNEM, que é a executora, que aqui estão os técnicos, né? Aqui estão os engenheiros, tecnologistas, que são os especialistas. E a Fundação de Apoio, ela dá tanto a parte de gestão, esse apoio financeiro, como jurídico também, né? Então, a Fundação de Apoio, ela vai contratar, por exemplo, agora, essas obras, de qualquer forma, ela tem um apoio jurídico, ela faz toda uma análise desse processo que a gente chama de processo seletivo, ele não é uma licitação pública, tem uma particularidade, porque tem uma instrução normativa para se seguir em relação ao recurso que é disponibilizado pelo FNDCT, tá? Tem que ter um número X de mínimo de propostas e uma análise dessas propostas. Normalmente, é lógico, proposta vencedora sempre está relacionada a menor preço, né, global, mas tem toda uma justificativa técnica, um trabalho técnico de especificar o que vai ser executado, tudo que é da nossa parte. Então, sim, esses recursos já estão disponíveis, então não tem mais o que ser contingenciado. O que teria que ser contingenciado, se for, né, que por enquanto são, vamos dizer, torcemos são para que não, né? Torcemos para que não, que isso já aconteceu no passado, mas esperamos que isso não se repita. Seriam os novos convênios a firmar, por exemplo. E você perguntou, foi uma pergunta boa de falar, mas por que fica fazendo vários convênios com parcelas, né? Vai sendo parcelado. Aí é uma questão de política estratégica do próprio Ministério, do governo, das pessoas envolvidas, porque o FNDCT ele tem um comitê diretor, esse comitê diretor vota, né, nos projetos que vão ser contemplados. Então, é um grupo, não é uma pessoa que decide, né, como é que você distribui os recursos que estão disponíveis. Então, tem todo um trabalho dentro do Ministério que é feito e a nós cabe atendê-los, assim, a gente entende que eles estão trabalhando com esses recursos e nas prioridades que são colocadas e no momento político, no momento e nas demandas que são colocadas para o Ministério ao longo desses meses, né, nesse governo. Então, é por isso que
que saem esses convênios picados, que muitas vezes para nós realmente não é bom, tá? Aquilo que eu falei, tem coisas que realmente às vezes essa falta às vezes de previsibilidade, de ter uma continuidade garantida, não pode ter impactos às vezes não muito bons no desenvolvimento do projeto, como já aconteceu no passado, esses anos todos se estendendo, né, sem a gente conseguir efetivar e conseguir concluir essa fase de implantação. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você vê como será a instalação do novo laboratório de máxima contenção biológica em Campinas. É um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, estamos de volta para falar agora sobre uma das grandes novidades da estrutura científica à disposição dos pesquisadores do país. O Brasil terá um laboratório de máxima contenção biológica, o chamado NB4, que, conforme a gente já tinha falado aqui no programa Brasil Consciência, será instalado no CNPEM de Campinas, junto ao CIRI. O CNPEM, você sabe, é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, e o CIRIUS, o nome do laboratório, é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que o Brasil Consciência também já visitou. Para falar de CNPEM e de síncrotron, a gente está aqui com o Antônio José Roque, que desde 2018 é o diretor-geral lá do CNPEM de Campinas, que vai contar para a gente um pouco mais sobre essa novidade. Boa tarde, Zé Roque, obrigado por você ter atendido mais uma vez aí a nossa reportagem, e a gente começa essa entrevista para tentar esclarecer para o nosso telespectador por que é tão importante para o Brasil entrar nesse clube de 60 países que hoje tem um laboratório de máxima contenção biológica. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos que estão também assistindo. Obrigado aqui pela oportunidade de falar sobre esse projeto e sobre ciência, né, no país de forma... Bom, passamos, né, no Brasil e no mundo por uma pandemia, né, que agora finalmente voltamos a ter uma regularização da vida, né, de todos, mas nós vimos o impacto econômico, social de uma situação como essa, né, uma doença aflige o mundo inteiro, um patógeno praticamente parou a humanidade. Então isso trouxe não somente para o mundo inteiro, mas para o Brasil em particular, né, a reflexão da necessidade de você estar preparado para esse tipo de, vamos dizer assim, ocorrência. Estar preparado significa várias coisas. Significa você ter pessoas formadas, bem treinadas, laboratórios bem equipados, linhas de pesquisa de forma ampla, né, nas áreas de saúde, patógenos, etc. Dentre as infraestruturas, né, dependendo do tipo de patógeno, por exemplo, o SARS-CoV-2, que causou, né, a doença do Covid, era um patógeno que, para ser estudado, precisava de um laboratório de biossegurança nível 3. Sabe? Então, inclusive, houve um movimento no Brasil grande, inclusive com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de construção de um grupo inclusive maior desse tipo de laboratório, para aumentar essa capacidade. Bom, mas aí, vamos supor que apareça uma pandemia ou caso de doença do próximo nível de biossegurança, que seria eventual nível 4. Inclusive, o Brasil hoje tem uns vírus conhecidos, né, que chama Sabiá, desse nível 4. Os nossos vizinhos aqui da América do Sul, dos diversos países, são conhecidos diversos patógenos desse nível 4. Hoje você tem conhecidos que o público provavelmente já ouviu falar, Ebola, né, que talvez seja o mais famoso de todos, né, que onde está em geral na África, mas uma preocupação é que as pessoas circulam. Hoje, cada dia mais, você pega um avião, né, vai para um outro lugar. Então, assim, o risco de você vir a ter uma pandemia é cada dia maior devido à maneira como as pessoas circulam, né?
Então, se tivermos, então estamos investindo no nível 3, mas o Brasil, né, e a América Latina não tem o nível 4. Então, isso demonstra que a gente não teria, dizer assim, a capacidade, né, para fazer qualquer tipo de estudo, desenvolvimento, ou inclusive acompanhamento, né, desse tipo de patógeno no Brasil. Se alguém cair doente, você descobrir que é um nível 4, você não vai poder fazer nada. Você não vai ter que mandar essa amostra para algum laboratório em algum outro país do mundo, porque a gente não pode nem armazenar e nem fazer estudos com essas amostras, né? Então, uma fragilidade, né, que foi percebida pelo país, né? Principalmente um país como o Brasil, né, de uma escala, vamos dizer assim, continental, com uma biodiversidade bastante grande, né, biomas bastante diversos. Então, há um consenso, inclusive, que o Brasil deve ter vários patógenos, né, ainda desconhecidos, e que tem uma grande chance, principalmente quando você avança, né, muitas vezes você vê hoje, principalmente quando você vai na região da Amazônia, é uma grande discussão, né, o avanço em certas regiões da Amazônia. O próprio ebola só foi descoberto quando você invadiu certas regiões da África. Então, há esse risco, né, aqui no Brasil. Então, é claro, né, do ponto de vista estratégico, da necessidade de você ter esse tipo de instalação no Brasil, né? Inclusive, isso permite que o Brasil faça parte desse grupo que você mesmo mencionou aí, de países, né, muito seleto. Isso permite que você participe desse clube de um outro posicionamento. E aí, o que você mencionou, que o CIS aqui que você tem, né, um dos diferenciais desse projeto, que é único no mundo, é a expectativa, né, ou a perspectiva, né, do projeto de conexão de CIS com esse tipo de ambiente, né, de biossegurança, o que vai trazer uma capacidade de pesquisa bastante singular, única, né? Se acopla um equipamento na fronteira, né, do que é de mais moderno na análise de materiais biológicos e não biológicos, no caso de interesse aqui biológico, você acopla isso com uma instalação dessa de máxima potência biológica, o que pode vir a permitir avanços de conhecimento bastante significativos com a liderança do Brasil. Quando a gente tem apresentado a ideia do projeto, né, para esses outros laboratórios no mundo, a receptividade tem sido muito boa, certo? Todos entendem que é um projeto muito interessante, né, muito relevante, inclusive todos eles têm se disposto a apoiar, ajudar, né, porque a gente precisa dessa interação, principalmente nesse momento, para fazer o treinamento que nós não temos nesse ambiente no Brasil, e você precisa formar as pessoas que aprendam a trabalhar dentro desses ambientes. Então, o projeto brasileiro tem tido uma receptividade enorme, né? Então, isso entra dentro dessa política, na minha opinião, de ampla, né, de apoio a infraestruturas de pesquisa e desenvolvimento, que são centrais para o Brasil poder dar suas respostas. Que, inclusive, só para concluir, né, tem uma questão que também ficou muito clara na pandemia, né, que é a importância de você dominar, né, ter soberania, como a gente fala, em certos aspectos centrais do Brasil, né, ou para cada país. A hora que teve a pandemia, insumos desapareceram, certo? Desenvolvimentos priorizaram cada um no seu próprio país, né? Então, isso está trazendo uma reflexão mundial de que você construir um sistema onde você não tem capacidade de também resolver ou atacar problemas que são importantes do seu próprio país, achando que você vai poder depender sempre de alguém, né, é um risco muito grande, porque na hora que a coisa aperta, tudo pega, vou dizer assim, cada um vai priorizar o seu próprio país, o seu local, a sua população. E aí, nesse momento, o Brasil, né, que tem um país, como eu falei, grande, uma população muito grande, tem que estar preparado para dar essas respostas para a sua sociedade. Eu acho que há essa compreensão clara hoje do Brasil da importância estratégica de um tipo de instalação como essa. E só para chamar a atenção, a gente fala sempre do NB4, mas o projeto Orion, né, ele prevê o NB3 e NB2. Então, ele também entrará essa capacidade de pesquisa usando os cílios, né, a possibilidade de você estudar esses outros tipos de patógeno. Então, realmente, é uma capacidade muito grande que o Brasil vai estar trazendo para essa área de assim, doenças, né, de forma ampla, né? Microbiologia em geral. Exatamente.
Muito bem, projeto anunciado pelo governo federal, incluído no PAC, como disse o Zé Roque, com previsão de investimentos da ordem de 1 bilhão apenas para o Orion. O Zé Roque está falando Orion a gente não apresentou. Orion é o nome que será dado ao novo laboratório, então vai funcionar o Sirius e o Orion, um ao lado do outro. Quando nós estivemos aí, Zé Roque, para conhecer o Sirius, você me mostrou a estrutura e falou de uma série de parcerias que foram feitas com fornecedores nacionais, como, por exemplo, a VEG, lá do sul do país, que desenvolveu os containers e tudo mais. Para fazer esse laboratório de máxima contenção, que não tem em lugar nenhum do mundo integrado com o Sirius, nós vamos precisar desenvolver alguma coisa? Vai ter inovação aqui no país proporcionada por esse investimento? Olha, obviamente esse é sempre um sonho, né? Nas linhas de luz, que o Orion terá 3 linhas de luz, inclusive, um parênteses aqui, é daí que vem o nome, né? Porque Sirius ganhou esse nome, porque Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno e o Sirius é um equipamento de altíssimo brilho. Muito bem, dentro do projeto, a ideia é conectar 3 linhas de luz do Sirius ao laboratório. Muito bem, se a gente olha a constelação de Orion, ela tem o chamado cinturão de Orion, tem 3 estrelas, né, que se destacam lá, que são, aqui no Brasil, a gente chama das 3 Marias. Então, e você consegue olhar no céu a constelação de Orion e Sirius fica próximo. Então, a gente imaginou as 3 linhas de luz, que são a conexão do Sirius ao que a gente está chamando de Orion. Então, é daí que vem a origem do nome Orion. Então, nas linhas de luz, você vai já ter os seus fornecedores nacionais, né, que a gente já veio desenvolvendo ao longo dos Sirius. Então, para esse aspecto, a gente vai seguir com a mesma linha envolvendo esses fornecedores. Na parte civil, né, a gente vai trazer e fazer isso aqui com empresas nacionais. E no que for possível, né, a gente tem que tomar um cuidado, porque vários das soluções para esse laboratório de máxima contenção biológica, você tem que ter tecnologias que são certificadas, que são validadas para você poder trabalhar, né? Então, também é uma questão de tempo e de recursos adicionais, muitas vezes, que você precisaria para querer desenvolver uma nova tecnologia, porque você teria a preocupação também de ter que certificar e validar essa tecnologia, como, por exemplo, questões ligadas a portas especiais, estanqueidade dessas portas e tal. Então, não sei se em todos os casos será possível nacionalizar, mas, para dar um exemplo, a gente vem discutindo, inclusive, já com alguns atores aqui no Brasil, esse ambiente LP4, ele precisa de uma roupa, né? Talvez as pessoas já tenham assistido esses filmes de pandemia, né, que passam aí na TV. Então, você vê que tem momentos em que as pessoas têm que entrar no laboratório com uma roupa, parece uma roupa de astronauta, né, expirando, né, por uma tubulação que está mantendo o oxigênio chegando. Então, essa roupa é uma roupa especial. Tem pouquíssimos fornecedores no mundo, não é uma roupa barata, e ela tem um tempo de vida que não é tão longo assim. Então, esse seria o típico caso que seria muito interessante se a gente conseguisse desenvolver uma roupa nacional, né? Isso teria não somente um mercado para o Orion, como esse pessoal poderia se passar a ser fornecedor mundial dessa roupa, desde que, obviamente, ela passasse em todos os critérios de segurança. Esse é o tipo de desenvolvimento que, vamos dizer que você comece e você não tem a roupa pronta quando o Orion estiver iniciando sua operação. Não tem problema. Você continua esse desenvolvimento, eventualmente você passa a comprar. Então, assim, é uma típica situação em que faz sentido, inclusive, estrategicamente, entendeu? Ela vai ser importante no longo prazo de operação do projeto, não vira gargalo para o projeto, porque você não depende crucialmente disso para iniciar a operação. Então, esse é o típico caso. Então, nós vamos ter que fazer avaliações como essa para tentar envolver empresas nacionais, mas é um dos nossos objetivos, como sempre foi. A gente entende, isso é uma ação estratégica, né, de centros como o CNPEM, né? O CNPEM, similar ao Centro Público, que desenvolve equipamentos, tecnologias de fronteira, né, e que vão ser importantes para resolver problemas, né, científicos e tecnológicos, ele também entende e faz um esforço para que esses grandes projetos e essas tecnologias
elas impactem o setor produtivo nacional. Então, a transferência de tecnologia, o engajamento de empresas brasileiras é um transbordamento natural desse tipo de laboratório e que é importante que a sociedade entenda. Então, é igual quando a gente fala lá do CERN, né, que todo mundo tem um grande acelerador lá de 27 quilômetros, o LHC. O objetivo daquele equipamento é a pesquisa extremamente fundamental. Ele tem questões básicas e fundamentais na natureza, mas, ao mesmo tempo, ele gera um nível de tecnologia que impacta outras áreas. Áreas de saúde, em particular, são extremamente impactadas, então, a aplicação de aceleradores de saúde, desenvolvimento de detectores para melhores tomógrafos, né? A própria www da internet nasceu da necessidade de ter um mecanismo de cooperação entre os milhares de pesquisadores ligados ao CERN. Então, o impacto que esse tipo de centro acaba trazendo para a sociedade é grande. Inclusive, é importante que as pessoas percebam que o investimento que você está fazendo em ciência fundamental, ela traz um retorno, não somente o conhecimento, mas nessa geração ampla de tecnologia e impacto nas empresas do determinado país. Você falou em necessidade de usar equipamentos certificados, que já tem o TRL, né, pronto para poder ser usado, e imagino que esse, em gargalos do projeto, você falou, imagino que esse seja o motivo de estabelecer parceria internacional para trazer a tecnologia pronta. Qual que é o prazo que vocês imaginam que o laboratório deve estar operacional? Olha, a nossa meta, né, inclusive negociada aí com a Casa Civil, o MCTI, é de que a parte construtiva do projeto, incluindo equipamentos, se não 100%, a parte que permite que ele comece as suas operações até 2026. Mas eu tenho chamado a atenção que não significa que alguém já vai vir em 2026 fazer um experimento aqui. Porque você passa por uma fase de funcionamento e certificação, inclusive internacional, principalmente para o NB4. Então, vamos dizer assim, que se construiu tudo, fez tudo, seguindo todos os regramentos, protocolos, legislações, etc. Mas para que alguém, de fato, dê uma amostra de um vírus, tipo ebola, ou sei lá o que, você precisa ter uma certificação. Tem empresas que fazem isso, que vão vir aqui e checar a diferença de pressão entre as salas, os protocolos, porque assim, é importante chamar a atenção que há camadas de segurança, né? Então, você tem uma primeira camada que é a infraestrutura, é o prédio, né? É o acesso às áreas controladas, a estanqueidade das portas, o funcionamento do sistema de oxigênio, o funcionamento do sistema de filtros, que filtra, né, tudo que o ar que sai do ambiente, né, lá onde você está fazendo os experimentos, a infraestrutura para descarte, né, de tudo que você usou dentro do ambiente 4, né, é a maneira como você coleta os chamados efluentes, né, você tem que tomar um banho ao sair desse ambiente. Isso gera, então, a água que potencialmente pode ter contaminação, os químicos são usados para fazer a decontaminação, isso tem que ser coletado e tratado de forma adequada. Ou seja, você tem uma série de infraestruturas que compõem, que tem que ser testadas de qualidade. Além da infraestrutura, você tem o que a gente chama dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Então, você tem que garantir que as luvas vão ser adequadas, a roupa é adequada e apropriada, está funcionando, né? Todos os equipamentos, né, que você vai usar para manipular são adequados, então você tem todos esses EPIs. Além disso, você tem uma terceira camada, que é uma camada de protocolos e procedimentos, que ela é tão importante quanto as outras, né? Quais são os protocolos para você adentrar esse ambiente? Então, como é que você faz o registro? Que tipo de treinamento que você tem? Certificado de treinamento que aquela pessoa tem que demonstrar? Né? Quantas horas ela pode ficar trabalhando dentro desse ambiente? Ela pode trabalhar sozinha, tem que ter alguma outra pessoa? Quem te monitora? Então, assim, você tem como é que é o protocolo para receber amostras, como é que é o protocolo para transitar essa amostra, como é o protocolo de descarte, e etc. Né? Então, você tem que definir todos esses protocolos e procedimentos operacionais para sair registrado. Então, você vai ter uma fase de certificação, que vai fazer uma avaliação
da estrutura física, infraestrutura toda, você vai fazer uma avaliação dos seus equipamentos, EPIs, etc. Você vai fazer uma avaliação dos seus tratatórios e procedimentos. Passando tudo ok, e o pessoal entende que está, você ganha essa certificação para operar. É um processo sofisticado e longo. Então, a gente imagina que o NB4 mesmo, talvez só vai estar recebendo amostras, né, de uma ebola, do sabiá, seja lá o que for, talvez só em 28. Certo? Tem infraestrutura em 27. Aí você tem uma parte de funcionamento, testes, validação, etc. Aí você vai comissionando aos poucos. Você comisiona o nível 2, depois comisiona o nível 3 e finalmente você comisiona o nível 4. Tá? Então, e aí você tem toda a razão, é central a nossa interação com diversos laboratórios do para vários aspectos. Né? Que eles, com a experiência de desenvolvimento, construção e operação desses laboratórios, uma pergunta que a gente sempre faz quando vai interagir com eles é: se você for construir de novo o seu laboratório, o que você não faria? Né? O que você faria diferente? Isso é central. Como eu sempre falo, você vai fazer um grande projeto, não cometa os erros dos outros. Pode até querer cometer erros novos, né? Mas os dos outros não vão, pelo amor de Deus, cometer. Então, isso tem sido extremamente útil, as sugestões que eles têm dado de dimensionamento de áreas, fluxo de trabalho, maneira de armazenamento, protocolos, etc. Então, essa interação tem sido muito importante. Né? Eles também trazem experiência, né, de uma certa revisão dos nossos projetos conceituais, dos projetos que têm sido feitos, indicam e sugerem, inclusive, como você falou, quais são os bons equipamentos a serem usados, quais são as empresas confiáveis. Né? Então, isso é também bastante útil. Uma outra parte que é muito importante é abrir o espaço para o treinamento do projeto em si. E eu venho, inclusive, insistindo com o financiador, o governo brasileiro, da importância de você ir treinando também os futuros pesquisadores brasileiros. Ter programas, e aí não é pensar o projeto só, é pensar o projeto dentro de um contexto mais amplo de Brasil, de país, que as pessoas que virão eventualmente utilizar, né, precisam também passar por treinamento. Isso não é algo que está dentro do escopo direto do projeto, mas está dentro do que eu entendo é o programa de atuação nacional, né, com esse tipo de laboratório, que precisa ter chamadas para pesquisadores, pós-docs e também passar um tempo em laboratórios no exterior para eles também irem, inclusive, se adaptando e desenvolvendo temáticas das suas pesquisas para depois poder, de fato, usar o óleo. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com o 4º e último capítulo da nossa retrospectiva de 2024. Até lá!